Nós estamos falando sobre cristãos empoderados pelo Espírito Santo. E nós queremos falar hoje sobre aqueles que têm sede. Aqueles que têm sede. Jesus falou: quem tem sede, vem a mim. Então, quando a gente pensa em sede, você já ficou com muita sede? Você já passou um momento que você ficou com muita sede ou com muita fome? Você lembra de uma ocasião que você sentiu muita sede ou muita fome? Você lembra, não? Nunca passou fome e sede? Nem jejuando? Ah, tá. Então, sabe, como é que o corpo reage? Você sabe que é muito difícil para o corpo ficar sem água, né? 60% do nosso corpo, não é? 55% é feito apenas de água. A gente precisa de muita água. E não sei se você sabe, o nosso coração, o nosso cérebro, 3/4 são feitos de água. Não parece, né? A mesma quantidade de água que tem numa banana, mas... Então, quando falta água, o coração é afetado e o cérebro é afetado. Se você sabe que 20% da energia que o seu corpo produz, o cérebro consome. O cérebro precisa de muita energia. Então, quem toma pouca água, o cérebro não consegue fazer as funções que deveria. Tá certo? A água é muito importante. Tem até um aplicativo aí que a minha mulher usa, que você lembra de tomar água de tempos em tempos, não é verdade? Não. Só de falar em água, você está com sede agora, não está? Tá certo. Então, existe essa questão da sede física, mas sabe, não é? Existe também a questão de alimentos naturais, alimentos espirituais. A Bíblia fala de fome e sede, tanto no sentido espiritual, como no sentido natural. Você sabe também que dependendo do que você come, o seu corpo reage, né? O seu cérebro também reage. Se uma criança não come, ela é mal nutrida, o cérebro não desenvolve, ela tem problemas de uma vida adulta. Agora, assim como é no nosso corpo, também é no nosso espírito. Você é um ser espiritual. Existe elemento natural, elemento espiritual. Existe água natural e água espiritual. E a água espiritual, você sabe que ela é chamada de águas vivas. Estamos cantando. Jesus falou assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Bom, tem gente que não tem sede, né? Espiritual. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Mas precisa ir até Jesus, quem tem sede. E aí João está explicando uma coisa, presta muita atenção nisso. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Então já está dizendo, quando Jesus falou aquilo, ele estava pensando: você vai ter o Espírito Santo, e essas são as águas vivas. Naquela ocasião, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Jesus teria que morrer, ressuscitar, subir aos céus para enviar o Espírito Santo. Então, mas ele estava dizendo: olha, se você crer em mim, vai ter uma fonte que vai jorrar de você. Então, sabe, gente, isto é algo tremendo, porque quando a gente esquece dessa perspectiva, a gente vive sem alimentar o nosso espírito. A gente pode estar morrendo de sede espiritualmente. E toda vez que a Bíblia fala sobre fome e sede, você vai ver que quando ela fala de fome, ela está falando da palavra de Deus. E quando ela fala de sede, ela está falando do Espírito Santo. Então, sede, o Espírito Santo, e a fome, a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a fome tem a ver com a palavra. Diga: fome, palavra. E sede tem a ver com o Espírito. Já no Antigo Testamento, olha a promessa de Isaías: vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Deus está dando uma promessa para o povo dele, mas também ele diz: assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes, e lhe darei as minhas bênçãos. Então Deus está dizendo: eu vou dar o meu Espírito para os seus descendentes.
Toda vez que a Bíblia fala de água, ela está falando do Espírito Santo. E existe um texto de João 6,35 que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Então olha só, se a gente não quiser ter fome e nem quiser ter sede, nós precisamos de quem? Jesus. Jesus falou: quem crê em mim não vai ter fome e não vai ter sede. Então essa questão de fome e sede espiritual é algo que está ligado ao nosso relacionamento com Jesus. Agora, e quando a gente não tem fome? Eu não sei você, mas quando uma criança não tem fome, o que você faz? Tudo bem, deixa para lá. Não quer comer, não come? O que você faz? As mães ficam loucas, na verdade. E vai se dá porque precisa comer, filho. Mas sabe, às vezes o nosso espírito está morrendo, a gente não está comendo palavra e não tem comunhão com o Espírito. Gente, a questão espiritual é muito séria, não é? Então, a gente está estudando Atos, né? E o livro de Atos, ele fala lá em Atos capítulo 2, que houve um derramamento do Espírito Santo. O rio de Deus começou a fluir. Lá em Atos capítulo 2, o rio de água viva começa a fluir. A pessoa é batizado em Atos, o Espírito Santo é derramado. E o que acontece quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos? O que mudou na vida das pessoas? Começaram a falar em outras línguas? Essa foi a maior mudança? Então, não sei, tem muita gente hoje que fala em línguas, mas continua tendo uma língua comprida, na verdade não, uma comprida, fala dos outros, então é complicado. Mas sabe o que aconteceu lá em Atos 2? Aconteceu um novo estilo de vida, eles começaram a viver de maneira diferente. Em Atos 2,42, não é? Em Atos 2,15, não temos aí o texto, mas você pode pegar a sua Bíblia, se quiser abrir em Atos 2,15, por favor. Vocês estão tudo tranquilo, né? Não tem projeção, é só ler, mas como hoje não tem... Então, hoje não tem. Atos 2,15. O pessoal falou: esse pessoal está bêbado aí. Esse pessoal está bêbado. E aí, Pedro diz assim: eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Que vocês estão vendo que foi dito pelo profeta Joel há muito tempo atrás. Nos últimos dias vou derramar meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E ele continua dizendo: naqueles dias vou derramar meu espírito sobre todos, servos, servas. Não tem esse negócio de escala, não tem esse negócio de quem é maior, quem é melhor. Todos, porque tinha uma hierarquia, né, em Israel, tem os profetas, tem os todos. Ele falou: eu vou derramar meu Espírito Santo sobre todos. E Jesus foi exaltado ao lugar de honra e à direita de Deus, e conforme havia prometido, ele derramou o Espírito Santo, como você está vendo hoje. E aí o que acontece? As pessoas falam: mas Pedro, o que a gente vai fazer? A gente quer o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo na sua vida? Então ele falou assim: primeiro você se arrepende e você tem os seus pecados perdoados. Você seja batizado em nome de Cristo Jesus. Então você vai receber o Espírito Santo. São simples. E a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos que forem chamados. Para todos. A promessa é para todos. Então assim, viver sem o Espírito Santo é uma coisa desnecessária, porque se você crê em Jesus, Ele já é uma dádiva. A gente pode viver com esse Espírito, podemos ouvir o Espírito Santo, podemos ter a fonte. Então Pedro prega essa mensagem, 3.000 acreditam, e eles começam a viver um outro estilo de vida. Eles começam a viver um estilo de vida diferente. O que acontece na verdade ali em Atos é que a vida foi afetada. Quando o rio começa a fluir, a vida muda. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, Atos 2,42, a comunhão, ao partir do pão e oração. Todos começaram a querer aprender mais. Eu quero sede, fome, eu quero esse negócio, eu preciso disso. Tiveram comunhão, começaram a ter relacionamento, encontravam, partiam o pão,
não somente comendo, mas ajudavam uns aos outros, e a oração. Gente, a turma orava. Aliás, tudo começou com a oração, quando tive a semana passada lá. E havia entre eles um profundo temor. Não é medo, esse temor é Deus. Gente, esse negócio é muito sério. Havia uma reverência. E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Você percebe o contexto? Você percebe o contexto? Num contexto onde as pessoas, o rio está fluindo, mais e mais milagres acontecem. Mais e mais maravilhas acontecem. Amém, irmãos? Deus trabalha sempre no grupo. Nós somos o corpo de Cristo. Uma pessoa só não é corpo de Cristo. E acontece, aquilo começou a afetar a cidade, começou a afetar os amigos, e começou a afetar os religiosos também, né, que não gostavam. E o Espírito Santo era dado para todos. Gente, e eram pessoas pobres, eram pessoas que não tinham instrução, muitos não sabiam nem ler. Então, a coisa estava mudando. E aí o que acontece? Os que criam se reuniam num lugar, compartilhavam o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com o necessitado. Isso nunca tinha acontecido. Adoravam juntos no templo diariamente, adoração junta. Eles adoravam juntos, se reuniam nos lares para comer, para partir o pão com alegria, com generosidade, sempre louvando a Deus. Então, imagina um povo que está sempre junto, sempre alegre, louvando a Deus. Estão sempre em casa. E o pessoal gostava deles. E o Senhor ia acrescentando cada vez mais pessoas. Então houve uma mudança. Quando o rio de Deus começa a fluir, mudanças começam a acontecer na vida das pessoas. Amém? Começa a acontecer. É tão legal ver isso, quando as pessoas estão juntas, gostam de estar próximo, ajudam uns aos outros nas suas necessidades. Então, gente, essa é a marca de que o Espírito Santo está fluindo. Quando as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, egoístas, isoladas, no interesse em primeiro lugar, gente, o Espírito Santo não está nesse negócio, não. A evidência é muito clara. Agora, a sede, aconteceu o fluir deste rio lá em Atos. Agora, e como é que a gente pode ter isso na nossa vida? Como é que podemos experimentar isto? O grande ponto é que a gente precisa ter sede. E a Bíblia fala de um texto, até que a Camila já mencionou aqui, de uma mulher que tinha sede. Uma mulher que tinha sede. Apocalipse, capítulo 22, 17, diz assim: quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. É a última mensagem do Apocalipse. É a mesma mensagem. Quem tiver sede, beba de graça da água da vida. Como é que esses rios podem fluir na minha vida? Vocês estão percebendo uma coisa? Quem tiver sede. Quem tiver sede. A grande falta do fluir do Espírito é porque falta sede. Ou a gente não percebe que está com tanta sede. Então aqui, uma mulher está num poço. É o caso da mulher samaritana, lembra? Está lá em João capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 4. Então está Jesus lá. Jesus tem que passar pela vida dos samaritanos. E Jesus então, ele está ali. Ele para no poço de Jacó, meio-dia, aquele calorzão. E aí vem uma mulher, tira água, trazendo o jarro dela, sei lá. E Jesus começa uma conversa com essa mulher. Jesus faz uma pergunta muito simples. Jesus chega e fala para ela assim: por favor, me dê um pouco de água para beber. Ele está no poço, está aquele calorzão. A mulher tem um jarro. Me dá uma água para beber. E a mulher olha para ele, fica espantada e fala assim: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que você me pede água para beber? Porque você sabe que judeu não conversa com samaritano. Os judeus se acham melhores. Eles têm discordâncias teológicas. Jesus então faz uma pergunta para essa mulher, de uma necessidade física. Uma pergunta: estou com sede. Só que quando ela responde com uma surpresa, uma resposta emocional. Como que você está falando comigo? Você não devia falar comigo.
Sabe, muitas vezes o Senhor aborda a gente através de uma necessidade pessoal, não é verdade? A gente tem ele pede alguma coisa, ou ele vai falar alguma coisa. Essa mulher fica surpresa e fala: por que você me pede? Então Jesus diz para ela: se ao menos você soubesse que presente, diz essa versão, o dom de Deus, que presente Deus tem para você, e com quem você está falando. Se você soubesse o presente que Deus quer te dar, e se você soubesse quem sou eu, você ia me pedir, porque você entende que tem que pedir, não? Amém? Se você soubesse o presente que o Pai quer te dar, e se você soubesse que eu sou, você ia me pedir e eu te daria água viva. Agora Jesus fala das coisas do céu com essa mulher, certo ou não? Ele começa a falar de uma perspectiva espiritual. Ele começa a falar de coisas espirituais com ela. Mas ela responde o quê? Você não tem corda? Você não tem balde? O poço é fundo? Como é que você vai tirar essa água viva? Ela dá uma resposta do ponto de vista físico, do ponto de vista da terra. Ela não está entendendo. Quantas vezes Deus está falando conosco, não é verdade? Em termos espirituais, e nós estamos dando uma resposta natural. Mas como é que vai ser? Isso não é possível. Quantas vezes você já falou para Deus que não ia dar? Além de mim. Eu já falei para Deus assim, mas como que vai ser isso? E Ele está dando uma resposta espiritual para mim, e eu estou tentando. Ei, Deus opera numa dimensão muito superior. Então, ela fala: como é que você vai tirar? Você não tem. E depois ela ainda fala: essa mulher era meia. Outra coisa, o que o senhor pensa que é? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deus vai operar mais hoje, não é verdade, irmãos? Quando os equipamentos falham, entendeu? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso pai Jacó? O nosso pai Jacó deu esse poço. Quem é você para oferecer água melhor que o nosso pai Jacó? A mulher fica assim: quem é você? Então ela dá uma cutucada em Jesus, você percebe? Mas ela está interessada, ela está curiosa. Falou: mas como assim? Você não pode tirar água? Assim, que água viva é essa? Agora esse poço é melhor que tem. Jesus não responde. Ela dá uma resposta emocional. Ela dá uma resposta das coisas. Nosso pai Jacó, ela diz: eu também sou povo de Deus, porque os samaritanos eram desprezados, certo? Não. E então ela está dizendo: eu também sou. Os judeus eram todos orgulhosos. Mas Jesus, quando responde para ela, não responde assim. Ele não responde do Jacó, do pai. Ele continua falando da água. Jesus continua falando da água. Ei, Deus o Pai quer te dar um presente. Deus o Pai quer te dar águas vivas, e a pessoa que vai dar sou eu. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É o Senhor que envia o Espírito Santo. Então ele fala: ei, ele volta a falar da água. Então no texto de João 4, ele fala: quem bebe dessa água do poço, logo vai ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa: esta água aqui você vai beber. Aliás, deixa eu beber água que eu estou com uma sede. E vai ter sede de novo. Mas a água que eu dou, além de matar a sua sede, ela cria uma fonte em você. Essa fonte vai jorrar para sempre, eternamente. Você vai viver eternamente. Esses rios vão fluir desde agora e eternamente. Então, gente, Jesus dá uma resposta espiritual do céu de novo. Jesus fala: eu estou falando com você de coisas espirituais, de coisas maiores. E aí esta mulher responde o quê? Por favor, Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água para eu não ter nunca mais que voltar aqui
para pegar água, para nunca mais. Ela de novo responde de maneira da terra. Quantas vezes, gente, Deus está falando conosco coisas espirituais, e nós só estamos tentando ver se Ele vai resolver nosso problema, se Ele vai resolver nossa necessidade imediata, se Ele vai resolver o problema que temos agora. Legal, eu não vou ter mais que carregar essa água, não vou ter mais que ter essa vida difícil, eu quero. Mas Jesus está falando uma coisa muito maior. E aí Jesus então fala uma coisa que vira a situação. O que ele fala? Ele fala, legal, vou te dar água. Lógico, eu estou aqui para dar água. Só que assim, ruim assim, né? Você aqui, mulher samaritana, tudo, eu estou aqui. Vou fazer o seguinte, chama o seu marido que eu vou dar água para você. Vai buscar o seu marido. Vamos buscar o seu marido que nós vamos dar água agora. Aí ela diz assim, então, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ela diz que não tem marido. Bom, a conversa ia acabar por aí, mas Jesus tocou num ponto. Você percebe, existem momentos na nossa vida que Jesus vai tocar num certo ponto. Tim, tim. No caso dela foi, tranquilo, traz seu marido. Uma coisa tão simples, né? Eu não tenho marido. O Senhor vai tocar, deu agora uma resposta emocional. Tá bom, vamos tratar dessa questão do seu coração. Esta mulher está com sede, ela quer uma mudança. Mas ela tem um problema, Jesus sabe. Jesus sabe qual é a questão. E aí Jesus dá uma resposta interessante. Ele fala, é verdade, você não tem marido. Porque você já teve 5. E esse homem que você agora está casada, quem você vive, não é seu marido. Você falou a verdade. Agora, esta mulher samaritana, falando com um cara judeu, o cara não conhece, certo? Ela podia fazer o quê? Ops, dá licença. Tchau, senhor judeu, obrigado. O papo estava bom, mas às vezes Deus toca em alguma coisa no nosso coração e a gente faz o seguinte para Deus: legal, Deus, a gente vai falar isso depois. É Paulo falando com Félix, né? E conforme com o rei Agripa, e aí conforme ele está falando, falou, para, vou te ouvir numa outra oportunidade, porque se continuar falando, eu vou ter que me render a Jesus, e eu não quero. Ele deixou para lá. Então essa mulher, ela podia ter ido embora. Essa mulher falou para ele, o Senhor deve ser profeta. O Senhor deve ser profeta. Nunca vi. Sabe, quando Deus mostra algo no nosso coração, acerca de alguém, Ele quer sempre trazer edificação. E essa mulher falou, o Senhor deve ser profeta. E agora essa mulher tem que tomar uma decisão, não é? Ela tem que pensar. Ela pode ir embora com medo, com vergonha. Ela pode, e ela deve estar pensando, o que esse homem quer? Que raio de presente é esse que ele quer me dar? Quando Deus começar a falar com a gente, e quando Ele começar a tocar em alguns lugares, às vezes Deus toca quando você ouve uma mensagem, às vezes Deus toca quando você está lá na célula, às vezes Deus toca quando você está orando. Ele toca num ponto da sua vida. E eu vou dizer, enquanto você não der uma resposta, Ele vai continuar encostando, dizendo, olha, isso aqui, precisa tratar isso aqui. Mas essa mulher, ela faz uma coisa tremenda. Essa mulher, ela faz outra pergunta para Jesus. Veja que você é profeta.
Então me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Me fala uma coisa, já que o senhor é profeta. Por que que os judeus falam que Jerusalém é o único lugar que tem para adorar, e nós aqui samaritanos falamos que o lugar para adorar é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados? Por que que tem essa briga? Por que essa questão de adoração? Ela faz agora uma pergunta espiritual. Ela tem um problema, ela fala: por que tem essa separação entre nós e samaritanos? Por quê? Por que ninguém aceita que a gente pode adorar a Deus? Eu quero! Ela está com sede, você percebe? É uma pessoa que está com sede, uma pessoa que está com a vida arrebentada, mas ela está com sede. Ela está com sede, ela fala assim: diga por quê? Essa discussão. E Jesus responde para ela, primeira revelação, a outra revelação, né? Creia, mulher, está chegando a hora que não importa se você vai adorar aqui, ou nesse monte, ou em Jerusalém. A hora já está chegando, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Veja, ele está falando, o assunto virou para adoração, gente, certo? Eu falei semana passada, adoração é o começo de tudo. Essa mulher quer adorar a Deus, ela está com sede de Deus, ela quer uma mudança. Ei, quantas pessoas têm sede? Quanta sede nós temos? E Jesus está respondendo para ela. Jesus está derramando água, não é verdade? Jesus está derramando revelação para ela. Existe, o Pai procura pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Ele não habita em templo que é feito por mãos humanas. Isso era lá, Ele só pode habitar mesmo em nós. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus dá uma resposta espiritual para ela. E essa mulher continua conversando, ela tem sede. O que ela fala? Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Como é que ela sabe disso? Eu sei que o Messias que é chamado Cristo virá. Quando ele vier, vai nos explicar tudo. Como é que ela sabe disso? Bom, ela pode ter ouvido João Batista, ela pode ter ouvido as pessoas falarem ali. João Batista pregava ali perto. Então esta mulher que tinha sede, ela falou assim: eu sei, tem um Messias, tem um Cristo, tem um escolhido. Ele vai vir e ele vai nos explicar tudo. Eu sei que tem alguma coisa para a minha vida. Eu sei que existe uma resposta. Eu sei. Ela está perguntando, ela não teve medo, ela enfrentou os medos, ela não teve vergonha, ela falou: eu vou continuar conversando aqui, eu sei. E aí ela ouve. Para quantas pessoas Jesus falou que ele falou agora? Ele disse assim, ela falou: eu quero o Messias, eu quero o Cristo. E Jesus fala: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você já imaginou o negócio, gente? Foi para a única pessoa que Jesus falou assim: ei, sou eu que estou falando com você. Porque quando a gente tem sede espiritual, isso traz uma revelação de Jesus pessoal para nós. É uma mulher, gente, samaritana. Os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, ele está lá sozinho no poço. Quando temos sede, nós podemos ter uma revelação de Jesus que nós não temos. Onde está a nossa sede? Onde está a nossa sede? A gente está tentando tomar, nós estamos pegando a nossa sede espiritual e estamos tentando aplacá-la com qualquer outra coisa. Aí não dá. Tem uma sede que esse mundo não vai responder. Tem uma sede que o seu trabalho não vai responder. O seu sucesso pessoal não vai responder. O seu cônjuge não vai responder. O namorado não responde. Sexo não responde. Dinheiro não responde. Existe uma sede no coração do homem que só Ele responde. O pão da vida, entende? Se a gente tentar aplacar com outra coisa, a gente não aplaca, morre. A gente fica mais fraco. Não dá para aplacar essa sede com exercícios religiosos, com frequentar a igreja. Não. Veja, é um relacionamento pessoal com Jesus. Então, nesse momento os discípulos chegam. E eles ficam: ué, está conversando com uma mulher samaritana? Nisso diz o texto, está aí na sua Bíblia, que ela deixa o jarro. Interessante, ela deixa o jarro. Diz o texto que ela deixa o jarro.
deixa lá o cântaro. Por que ela deixou? Porque ela saiu correndo. E correr com o jarro não daria muito. Ela deve ter... né? Ela diz que sai correndo para a vila, para o povoado que ficava ali perto. E quando ela chegou lá, ela falou: ei, encontrei um homem que está falando, falou tudo que eu vivo, falou toda a minha vida, ele me conhece, ele sabe. Será que ele não é o Messias? Ele falou que é o Messias. E ela está lá no povoado falando isso. Enquanto isso, Jesus está falando com seus discípulos. Essa mulher teve essa revelação tremenda. E aí os discípulos falam para Jesus: mestre, come alguma coisa. Agora é a comida, é a fome. Mestre, você não está com fome? Não é cansado de viagem? Demorou para comprar? Então você não está com fome? Mestre, come alguma coisa. Ele falou: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus está falando de coisas espirituais de novo. E os discípulos estão falando de coisas materiais, físicas, dessa terra. E ele fala: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, terminar a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. O meu alimento é cumprir a missão, cumprir com a palavra de Deus, obedecer meu Pai. Esse é o meu alimento. O que me sustenta não é o pão. A fome e a sede espirituais. Então acontece uma coisa interessante. Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês não costumam dizer, faltam 4 meses para a colheita? Nessa época devia ser mais ou menos dezembro, finalzinho, janeiro. A colheita era em abril em Israel. Vocês não costumam dizer que faltam 4 meses? Mas eu digo, olhem em volta. Os campos já estão maduros para a colheita. Os campos estão brancos, diz uma versão. Os campos estão brancos para a colheita. Mas gente, segundo os comentaristas, não tinha como você olhar e ver trigo pronto para a colheita. Não tinha nada ainda, faltava 4 meses. Mas segundo eles, provavelmente quando Jesus olha para os montes, fala: olha os montes. As pessoas do povoado estavam chegando para ouvir Jesus vestidos de branco, que eram as roupas que geralmente eles usavam. Falou: olha lá, os campos já estão brancos. Ele está falando das coisas espirituais. Os samaritanos querem saber, eles estão com fome, eles estão com sede. E Jesus fala: um semeia, o outro colhe. Ele vai dizer: vocês vão colher. João Batista deve ter semeado lá. Jesus falou para aquela mulher falou: e agora? Porque veja, eles não podem entrar no povoado samaritano, eles são judeus, eles têm que pedir autorização. No outro caso não deixaram, numa outra vila. Mas aí eles saem da vila e vêm até Jesus. Olha lá os campos brancos. Está lá descendo aquele povo todo de branco aqui. E aí os samaritanos falam com Jesus e convidam Jesus para ficar com eles. Jesus fica 2 dias com eles na vila dele. Jesus fica 2 dias. Eles iam só passar, ele fica 2 dias. No final dos 2 dias eles dizem: olha, mulher, não sabemos o nome dela, não é agora pelo que você falou, mas nós mesmos temos visto e experimentado que este aqui é o Salvador do mundo. Amém. Quando os rios começam a fluir, as coisas começam a ser transformadas. Aquela mulher tinha sede. E nós temos sede. Nós temos fome. Pode subir a banda aqui, por favor? Será que nós temos fome e sede? Aquela mulher tinha sede, ela tinha fome de Deus. Ela podia ter deixado a vergonha, o medo, a sua condição social, mas ela foi até o fim lá com Jesus. Irmãos, nós precisamos ter fome e sede. Não precisamos ter medo das coisas de Deus. Essa mulher teve fome, ela teve sede. Jesus deu uma resposta que nenhuma outra pessoa teve.
Eu sou o Messias, é o que falo com você. Nesta noite nós estamos aqui. E o que Deus tem falado comigo muitas vezes, sabe? É que a gente só não tem mais das coisas do Espírito Santo, porque a gente não tem sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Vai ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O começo do livro de Atos dos Apóstolos fala de cristãos que foram cheios, empoderados pelo Espírito Santo. Começaram a viver uma vida diferente. Uma vida que todo mundo queria viver. Alguns tinham medo, porque tinha que andar na verdade, andar na luz. Eles não queriam, tudo bem. Tem gente que não queria mesmo, queria ficar na... Tem gente que queria comprar o poder do Espírito Santo, tinha. Simão lá, o mago, quis comprar, na mão. Eles começaram a ver uma vida diferente. Começaram a experimentar uma alegria que não tinham. E quando você começa a pensar na sede, a sede, ela tem alguns sinais. A sede, ela... Lembra que a gente começou a ler o texto de Atos lá no começo? Eles perseveravam o quê? A doutrina dos apóstolos. Ler palavra. Conhecer sobre Deus. Na comunhão, eles estavam juntos. Ajudavam uns aos outros. E perseveravam na oração. Ficavam firmes sempre na oração. Eles eram generosos. Eles adoravam a Deus. Não tinham medo de ser criticados. Eles tinham uma alegria tremenda. E quando a gente estava orando sobre esse tema, eu tenho plena convicção, meus irmãos, que o que o Senhor tem para nós é uma igreja. Eu não sei você, mas uma igreja para a gente vir aos domingos, ouvir uma mensagem legal, falar sempre que você vai vencer em tudo, estimular a fé, é bom. Mas a igreja não é um lugar assim. A igreja é quando nós estamos juntos. A igreja é quando nós estamos com Jesus. O Senhor tem me dito também, sabe, que muitos de nós temos recebido palavras dele. Muitos de nós aqui ouvimos palavras de Deus pessoalmente. Ouviram palavras daqui que eu falei ou outras pessoas falaram. Até palavras de conhecimento de que Deus queria fazer. Eu já dei várias palavras de conhecimento aqui. Um dia eu falei: Senhor, nem todo mundo vem. Eles não estavam. E hoje, quando eu estava meditando nesse texto, esse texto que a minha filha me mandou, inclusive, de João 4, estava meditando nele, ela falou: pai, Deus me falou de João 4, me mandou um texto. E parece que Deus está interessado nesse assunto, né? Porque também a Camila falou o texto, né? Quase que ela pregou todo o texto. Eu ia falar para ela: para, você está estragando a mensagem. Deus está falando conosco, amém, irmãos? O Senhor falou: não, as pessoas ouviram, mas elas estão com medo. Elas ouviram o que você falou, elas sabiam que era com elas, mas elas falaram: e se eu for lá e não acontecer? Elas ficaram com medo. Precisa ter sede para responder, dizer: não, é agora que eu quero. Mas tem pessoas que têm sede. Um dia eu falei algo na oração final, conforme fui orando aqui, fui falando: Senhor, abençoe. Deus foi me trazendo coisas. Eu não falei assim: tem pessoas aqui, tudo. Eu não estava acabando o culto, eu fui falando só. E eu falei: o Senhor cure você, quebrando os pulmões e tudo mais. Tinha um rapaz aqui que falou: eu creio, sou eu. E ele ficou curado. Ele estava com sede, ele viu e pegou. Não precisou chamar, ninguém pôs mão. Ele só prestou atenção e disse: Senhor, sou eu quero, amém. É isto. Se Deus está falando com você, para de ter medo, corre o risco. Ele não decepciona ninguém, amém. É Ele que opera as coisas. A gente não tem poder de operar nada, é Ele. Mas se Ele trouxe a revelação, é porque Ele quer falar e é para você. Então tome posse, é seu, amém, irmãos.
Tá, vamos ficar de pé agora. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Você não precisa esperar alguém falar. O Espírito Santo está falando com você, amém? Você não precisa esperar alguém dar uma palavra. O Pai fala diretamente com você. Você não precisa de homens dizendo para você o que você tem que fazer. Você tem o Espírito Santo para orientar você o que você tem que fazer. Se Deus usar homens e mulheres para te ajudar, para te encorajar, para te consolar, mas Ele já fala com você, amém? Então agora você fecha os seus olhos. Se você já recebeu palavras de Deus, você tem que começar a dizer: Senhor, eu recebi palavras de Deus, e eu quero isso para a minha vida, eu quero isto. Se você teve medo de crer, se teve medo de que não acontecesse, deixa eu dizer, não tem como não acontecer, não duvide, é só a incredulidade. E você pode jogar a incredulidade fora. A promessa de Deus nunca termina. A promessa de Deus não volta atrás. O que Deus falou, Ele cumpre. Não importa quanto tempo passou. Não importa quanto tempo passou.